sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geometria plana. Então, pegue seu caderno, seu lápis, sua borracha e vamos aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos para o conteúdo. Pessoal, a geometria plana é uma ciência matemática que ela estuda as figuras que não possuem volume, ou seja, ela estuda figuras planas e em segunda dimensão. E na geometria plana, a gente vai ter alguns pontos importantes para destacar e algumas definições. A primeira dela é sobre pontos. O que são os pontos? Os pontos eles determinam uma localização dentro da nossa figura. A gente pode lembrar daquele conceito do plano cartesiano, onde a gente encontra pontos. E esses pontos eles são dados nesse formato. É uma coordenada que expressa o valor de x, que eu representei esse valor por a, e uma coordenada que vai expressar o valor de y, que eu coloquei como b. E ele vem nesse formato de par ordenado, onde você vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, que juntas vão formar um pontinho no seu plano. Vamos supor que a gente tem um pontinho bem aqui. Esse pontinho é minha coordenada A e B, que é dada pela representação dos números que estão na minha reta x e que estão na minha reta y. Então, esse pontinho aqui, ele possui uma coordenada x e ele possui uma coordenada y. E aí nós temos as retas. Reta é uma linha ilimitada, ou seja, ela não tem fim. É uma linha que corta o seu plano, corta o seu desenho em determinados pontos. E essa linha ela vai ser denominada na horizontal, na vertical ou até mesmo inclinada. Então ela vai vir descendo em pé na vertical reta, ou ela vai passar uma linha deitada na horizontal, ou ela vai vir uma linha inclinada, as linhas laterais. E ela é uma linha ilimitada. Nós também temos o segmento de reta. Esse segmento de reta seria o mesmo que a gente pegar essa reta e definir um limite para ela. Então, uma reta, porém agora limitada. E ela é limitada por pontos. Eu vou ter uma reta e eu vou limitar ela por pontos, onde esses pontos têm minha coordenada x e y. Então, esse pedacinho aqui que liga um ponto ao outro, ele é um segmento de reta. E aí eu tenho o plano, né? E o plano é a minha superfície bidimensional. É o meu quadrado, é o meu triângulo, é a minha superfície. E aí eu encontro desses segmentos de reta, a união entre esses segmentos, a intersecção, ela vai me formar ângulos. Que ângulos é a união de dois segmentos de reta. Então, se eu tenho um segmento na vertical e por ele passa um segmento na horizontal, ele vai me gerar bem aqui um ângulo. E que esse ângulo vai ter algumas definições também. E aí, na minha superfície, que eu vou ter retas na horizontais, retas na verticais, retas inclinadas, ele vai me dar superfícies, ele vai me dar desenhos, ele vai me dar uma área para poder trabalhar. Então, a área é o tamanho de uma superfície. E se eu tenho uma área, eu tenho também um perímetro, que é a soma de todos os lados do meu desenho. Então, se eu tenho 4 segmentos de reta, delimitado por 4 pontinhos aqui. Esse segmento de reta, esse segmento de reta, esse segmento e esse segmento me gerou um desenho, uma imagem, uma superfície, que eu chamo ela de quadrado. E esse quadrado, aqui dentro dele, toda essa região aqui, vai representar a sua área.
Porém, cada partezinha aqui por fora do meu quadrado, cada reta que liga o meu quadrado vai representar o seu perímetro. E para me calcular eles, eu vou ter algumas formulazinhas, que nem o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados da minha superfície. Então, independente se a minha superfície é um triângulo ou se a minha superfície é um quadrado, o meu perímetro será a soma de todos os seus lados. E aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre os triângulos. O triângulo é uma superfície que me dá 3 lados, formando esse desenho assim, ó, que parece não, que lembra aquelas pirâmides do Egito que a gente vê em filmes, em séries. E esse triângulo, ele vai ter dentro dele algumas informações importantes, que nem desse ponto mais alto do meu triângulo até sua base, eu vou traçar uma reta que vai ser chamada de altura, representada pela letra H, que é a minha altura. O encontro das suas diagonais, das suas retas inclinadas e da sua reta horizontal vai me formar ângulos. Assim como o encontro da minha reta vertical com a minha reta horizontal me formou ângulos. Assim como aqui em cima também me formou mais ângulos. Então, o encontro dessas retas me gera ângulos. E como já foi dito, esse aqui representa um lado do meu triângulo, esse outro lado, e aqui outro lado, ou também conhecida como base. Ó, vocês podem ver que L são os lados, H é a minha altura. E aí, se eu quero calcular a área do meu triângulo, eu vou ter uma formulazinha que vai me ajudar. Para calcular a área desse triângulo, eu preciso pegar a minha base, que é essa parte diagonal principal aqui do meu triângulo, multiplicar pela minha altura e dividir por 2. Se a gente for seguir o exemplo, eu tenho que a minha base mede 4 centímetros. Então, base 4 centímetros. Aí eu tenho a minha altura, que é dada por 2 centímetros. Então, minha altura, 2 centímetros. Dividido por 2. 4 vezes 2 vai dar 8, dividido por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4 centímetros. Então, a minha área é 4 centímetros. Se eu fosse calcular o meu perímetro, era só somar todos os meus lados. Continuando, a gente tem o quadrado. O quadrado, se a gente observar, se você traçar uma linha diagonal unindo seus dois pontos, suas duas arestas, você pode representar ele por 2 triângulos. E no quadrado, a gente vai ter outra coisa interessante de se falar. Para um quadrado ser considerado um quadrado, a medida dos seus lados, dos seus 4 lados, precisam ser iguais. Então, isso, para a gente calcular o perímetro do meu quadrado, se torna ainda mais fácil, porque esse lado vai ser o mesmo valor desse lado, que é o mesmo desse e o mesmo desse. Então, se aqui eu tenho um L, aqui um L, aqui um L e aqui um L, significa que o meu perímetro seria 4L. 1, 2, 3, 4. Meu perímetro seria 4L. E a minha área? A minha área, assim como no triângulo, seria a minha base vezes a minha altura. E aqui no quadrado ele não é dividido por 2. Então, se aqui mede 5 centímetros e eu sei que o quadrado tem todos os lados iguais, eu sei que a minha base vale 5, então a minha altura também vai valer 5. Então, 5 vezes 5, base vezes altura, é igual a 25 centímetros.
Continuando, a gente tem o círculo, que a gente também vai estudar o círculo dentro da geometria plana. O círculo, ele é formado, né, por uma linha que corta ele ao meio, que representa o seu diâmetro, e a metade do seu diâmetro, ou a metade da sua segmento de reta, que vai do centro até a extremidade, é o seu raio. E aí, para a gente calcular a área do meu círculo, eu tenho uma fórmula, e essa fórmula é dada por π vezes r ao quadrado, onde π é aquela medida aproximada de 3,14. O R é o meu segmento de reta que parte do centro até a extremidade. Então, eu tenho que R ao quadrado. E para calcular o perímetro do meu círculo, que é toda essa partezinha aqui, ó, é chamada de círculo ou de circunferência, eu tenho que 2π, ou seja, 2 vezes 3,14, vezes o meu raio, o meu segmento de reta que sai do ponto central até a extremidade da minha circunferência. Então, vamos fazer esse exemplo aqui rapidinho. Para a gente descobrir a área desse círculo, eu tenho a informação que o meu raio mede 3 centímetros. Seguindo a fórmula, eu tenho π vezes 3 centímetros, que é a medida do meu raio, ao quadrado da fórmula. Então, eu vou ter π vezes 9, que é igual. Quanto que vale π? Aproximadamente 3,14 vezes o 9. Então, 3,14 vezes o 9 é igual a 28,3 centímetros. E se eu quero calcular o meu perímetro, que é o valor da minha circunferência dessa região aqui, eu vou ter 2π vezes r. 2π vezes 3, porque r é o meu raio vale 3. Então, 2 vezes 3,14, que é o valor de π aproximado, vezes o 3. 2 vezes 3,14 é 6,28, vezes o 3. 6,28 vezes 3 é 18,8 centímetros. E aqui eu tenho a minha área e o perímetro do meu círculo.